Boa noite, amigos da rede. Meu nome é Gilson Chagas. Eu sou professor universitário aqui em Brasília. Sou escritor com 13 livros publicados nas áreas literária e acadêmica. Os da área literária são publicados por editoras menores e os da área acadêmica pela editora Saraiva. Mas eu estou vindo aqui para fazer a declamação de um poema hoje, ao vivo aí com vocês, contar a história dramática que inspirou o poeta Gonçalves Dias a publicar, a escrever, né, a criar o poema Ainda Uma Vez a Deus. Um poema que durante muito tempo e por muita gente, e ainda hoje alguns consideram ele o mais belo poema da língua portuguesa. Este poema tem uma história dramática e é necessário que se conte para que ele seja recebido da forma que merece, seja compreendido como ele deve ser. Bom, inicialmente eu devo dizer que eu já declamei esse poema diversas vezes na minha vida. Na minha juventude eu trabalhei paralelamente ao meu trabalho principal, que era à época era no Banco do Brasil. Eu trabalhava em rádio, fazia rádio, escrevia em jornais e publicava meus livros. Publiquei o meu primeiro livro, Livros do Meu Caminho, aos 22 anos de idade. Bom, e eu declamava esse poema em programas dominicais que eu fazia nas rádios, em pelo menos 2 emissoras de rádio. Eu finalizava o programa com um poema, e este poema, Ainda Uma Vez a Deus, era um dos meus preferidos, meus e dos ouvintes. E todas as vezes em que a gente o declamava, ele comovia os ouvintes e também a mim. É um poema realmente muito belo. Devo dizer, antes de contar a história, que é um poema longo, tem 18 estrofes. Enfim, exige uma certa paciência para ouvi-lo até o fim, mas ele é bonito e vale a pena. Ok? Então, eu já declamei, depois desse tempo de rádio, eu já declamei ele também em saraus acadêmicos, na Academia de Letras, uma Academia de Letras que eu participo, e também aqui nas universidades. Recentemente eu estive declamando no evento da Faculdade de Processos, Brasília, e com o auditório, era numa jornada acadêmica, eu fui convidado para fazer essa apresentação. Realmente o auditório nos recebeu o poema com uma reverência muito grande e com muita emoção. Ok, pessoal, então, vou iniciar contando a história de Gonçalves Dias, a história que de fato inspirou Gonçalves Dias a escrever esse poema. Em seguida, eu entro com a declamação do poema. Gonçalves Dias, o Antônio Gonçalves Dias, nasceu em 10 de agosto de 1823, na cidade de Caxias, Maranhão. Ele era filho de um português branco, de uma cafusa paraense. Por que eu estou registrando isso? É porque essa miscigenação marcou a vida dele. Se hoje, infelizmente, ainda existem preconceitos de raça, imagine naquela época, na segunda metade mas ainda na primeira metade do século XIX, né? Mas o pai dele tinha algum recurso e, com a ajuda de outras pessoas, enviou para estudar em Portugal, ainda adolescente. Fez os estudos secundários, cursou Direito na Universidade de Coimbra, e em 1845 ele volta para o Brasil formado em Direito, com 22 anos de idade, de 21 para 22, porque ele é de agosto e a história não registra exatamente em qual parte do ano ele voltou para o Brasil. Só que ele ficou no Rio de Janeiro, ele começou a trabalhar, tornou-se professor, jornalista, advogado e poeta. Já havia escrito poemas
célebres lá em Portugal, a Canção do Exílio, Orgulhosa e outros. E aí chegou ao Rio e começou a atividade literária, quer dizer, entre as outras atividades, ele exercia atividade poética, fazendo, inclusive publicando livros. Em 1846, um ano depois, ele foi para o Maranhão visitar a família em São Luís e lá encontrou-se com a jovem de 14 anos, 14 para 15 anos, ele devia ter uns 22 para 23, tinha, né? 22 para 23, por esse intervalo, porque a gente não sabe exatamente em qual parte do mês, do ano, aliás, ele esteve lá. E ele encontrou essa jovem muito linda, chamada Ana Amélia Ferreira Vale, e apaixonaram-se, ele e a moça, uma paixão recíproca, fulminante e recíproca. E iniciaram um romance e tal, mas ele ali ficou nisso, ele voltou para o Rio de Janeiro, e lá no Rio ele deu continuidade às suas atividades, e somente 5 anos depois, em 1951, ele volta a São Luís para rever a família e, naturalmente, reatar os laços de amor com a sua musa. E lá encontrou, de fato, a moça com cerca de, a essa altura, ela devia ter seus 20 anos de idade, 19, 20 anos. Era uma mulher muito bonita, linda, e ele apaixonado, né? E a paixão reacendeu-se, eles se namoraram e resolveram casar-se. E ele pediu a mão dela em casamento à família. Não obstante ser uma família amiga dele e da família dele, a família negou o consentimento para o casamento. Devido a o preconceito de raça, porque ele era mestiço, ele era miscigenado. E a moça era branca, né? Então a moça chamou para fugir, convidou para fugir, mas ele não quis aceitar o desafio. Em primeiro lugar, porque ele não queria afrontar a família da moça, que era amiga dele também, tinha colaborado com ele de alguma maneira. E segundo, porque com o amor próprio ferido, né? Por se tratar ele já era um poeta, um homem consagrado, de certa forma, Rio de Janeiro, sobretudo, e para sofrer essa rejeição, ele se sentiu muito ofendido e acabou não aceitando o desafio de fugir com a moça e casar-se, e voltou para o Rio de Janeiro. Um ano depois ele se casa com uma jovem lá de alta sociedade, a Olímpia, filha de médico e etc., talvez para mostrar à família do Maranhão que ele, as pessoas lá do Maranhão, que ele era uma pessoa digna e considerada em todos os lugares onde estava. Bom, mas o tempo passa, a Ana Amélia casa-se também com outra pessoa, quer dizer, casa-se também, casou-se com um português bem mais velho do que ela, bem mais velho do que ela. Já era uma característica dela atrair-se por homens mais velhos. Bom, e foram embora para Portugal. E o marido era empresário. Só que a vida as adversidades começaram a surgir, a empresa não ia bem, e eles começaram a enfrentar dificuldades, inclusive de ordem econômico-financeira, e ela nunca esqueceu Gonçalves Dias. Gonçalves Dias também nunca esqueceu ela. Gonçalves Dias não conseguiu ser feliz no casamento com a Olímpia, no Rio de Janeiro, e ela também não conseguia ser feliz com o casamento com o marido português. Anos depois, Gonçalves Dias é nomeado pelo governo brasileiro para se tornar embaixador do comércio do Brasil lá fora, particularmente na Europa e especificamente em Portugal. E ele passou a ir com alguma frequência a Portugal, viagens longas, que era viagem de navio, naquela época não havia avião. E ele foi, e numa dessas viagens, ele se encontrou casualmente no Jardim Público de Lisboa, um logradouro chamado Jardim Público. Eu suponho que ainda seja o de hoje, porque Lisboa ainda hoje é uma cidade... A Lisboa, propriamente, tem apenas 500 mil habitantes, 500 e poucos mil habitantes. A Grande Lisboa tem cerca de 3 milhões.
Mas para existir mais de um jardim público, mais um logrador com esse nome de jardim público, eu conheço o jardim público, é lindo, maravilhoso. Deve ter sido nesse mesmo, mas a história também não me prova que foi ali. Ele se encontrou casualmente com a Ana Amélia, ela vinha acompanhada de uma mulher, e ao encontrá-lo ficou extasiada, ficou muda, e ele também. Foi um encontro, de fato, muito eletrizante, muito chocante. Eles dois ficaram, assim, perplexos. Ele tentou ainda falar com ela, mas ela não conseguiu falar, ficava chorando. E, enfim, o encontro foi uma frustração. E ele retornou para os seus aposentos, lá onde ele estava hospedado, e lá ele fez esse grande poema chamado Ainda Uma Vez a Deus. Eu vou iniciá-lo. Enfim te vejo, enfim posso, curvado a teus pés, dizer-te, não cessei de querer-te, apesar de quanto sofri. Muito penei, cruas ânsias, dos teus olhos afastado, houveram-me acabrunhado a não lembrar-me de ti. De um mundo a outro impelido, derramei os meus lamentos, as surdas asas do vento, do mar na crespa serviço. Baldão, ludíbrio da sorte, em terra estranha, entre gente, que alheios males não sente, nem se condói do infeliz. Louco, aflito, a saciar-me, de agravar minha ferida, houve tédio da vida, passos da morte senti. Mas quase no passo extremo, no último arcar da esperança, tu me vieste a lembrança, quis viver mais, e vivi. Vivi, pois Deus me guardava para este lugar e hora. Depois de tanto, Senhora, ver-te e falar-te outra vez, ver-me em teu rosto amigo, pensar enquanto hei perdido, este pranto dolorido, deixar correr a teus pés. Mas que tens? Não me conheces? De mim afastas teu rosto, pois tanto pude o desgosto transformar o rosto meu? Sei a aflição quanto pode, sei quanto ela desfigura, e eu não vivi na aventura, mas olha-me bem que sou eu. Nenhuma voz me diriges, julgas-te acaso ofendida, e me deste amor, e a vida que me darias bem sei. Mas lembrem-te aqueles feros corações que se meteram entre nós e se venceram, mal sabes quanto lutei. Oh, se lutei, mas devera expor-te em pública praça, como um alvo à populaça, um alvo aos dictários seus? Devera por de acaso o sacrifício aceitar-te, para no cabo pagar-te meus dias unindo aos teus? Devera sim, mas pensava que de mim te esquecerias. E sem mim alegres dias te esperavam, e em favor de minhas preces contava. Bom Deus aceitaria o meu quinhão de alegria do teu quinhão de dor. Que me enganei, provejo, nadam-te os olhos em pranto, arfa-te o peito e, no entanto, nem me podes encarar. Erro foi, mas não foi crime. Não te esqueci, eu te juro. Sacrifiquei meu futuro, vida e glória por te amar. Tudo e na miséria de um martírio prolongado, lento, cruel, disfarçado, eu nem a ti confiei. Ela é feliz, me dizia. Seu descanso é obra minha. Negou-me a sorte mesquinha, perdoa-me, que me enganei. Tantos encantos me tinham, tanta ilusão me afagava, de noite quando acordava, de dia em sonhos talvez. Tudo isso agora onde para? Onde a ilusão dos meus sonhos? Tantos projetos risonhos
tudo esse engano desfez. Enganei-me ao rendo caos, estas palavras se encerram. Quando do engano quem erra não pode voltar atrás. Amarga e risão reflete, quando eu gozar te pudera, mártir quis ser, cuidei que era, e um louco fui, nada mais. Louco julguei adornar-me com palmas da alta virtude, que tinha eu bronco e rude com o que se chama ideal. O meu eras tu, não outro. Estava em deixar minha vida, correr por ti conduzida, pura na ausência do mal. Pensar que te vejo aqui, o teu destino ligado ao meu, outro fora. Pensar que te vejo agora por culpa minha infeliz. Pensar que a tua ventura Deus habitar não a fizera, no meu caminho a pusera. Eu fui que a não quis. És doutro agora e para sempre. Eu, a mísero desterro, volto chorando do meu erro, quase descrendo dos céus. Dói-te de mim, pois me encontras em miséria posto. A expressão deste desgosto será um crime ante Deus. Dói-te de mim que te imploro, perdão a teus pés curvado, perdão de não ter ousado viver contente e feliz, perdão da minha miséria, da dor que me rala o peito, se do mal que tenho feito, também do mal que me fiz. Deus que eu parto, Senhora, negou-me o fado inimigo, viver a vida contigo, ter sepultura entre os meus. Negou-me nesta hora extrema, por extrema despedida, ouvir-te a voz comovida, soluçar um breve adeus. Dirás, porém, algum dia, meus versos d'alma arrancados, de amargo pranto banhados com sangue escritos, e então confio que te comovas, que a minha dor te apiade, que chores não de saudade, nem de amor, de compaixão. Olha, esse poema, como eu disse, foi considerado por muitos anos e ainda hoje por alguns considerado o mais belo poema da língua portuguesa. E já no início do século XIX, aliás, do século XX, primeiros anos do século XX, houve um evento lá em São Luís, no Teatro Arthur Azevedo, e ele, em homenagem a Gonçalves Dias. E lá as pessoas declamaram muitos poemas deles e contaram essa história e outras histórias da paixão dele por Amélia, a grande musa da vida dele. E lá no final do auditório, perceberam em algum momento da reunião, tinha uma senhora, uma velhinha, com o rosto assim semi-coberto, com um véu, chorando. Depois constataram que era ela, Ana Amélia. Ok, pessoal, muito obrigado pela atenção e até uma nova oportunidade.